Existe um povo escolhido, foi separado e ungido para levar as boas novas do Senhor Jesus, aquele que está abatido, desanimado e oprimido. Jesus liberta, porque Ele é libertador. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que leva o nome do Senhor Jesus. Existe um povo escolhido, foi separado e ungido para levar as boas novas do Senhor Jesus, aquele que está abatido, desanimado e oprimido. Jesus liberta, porque Ele é libertador. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que leva o nome do Senhor Jesus. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que tenha fé no Salvador. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que leva o nome do Senhor Jesus. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que tenha fé no Salvador. Existe um povo escolhido, foi separado e ungido para levar as boas novas do Senhor Jesus, aquele que está abatido, desanimado e oprimido. Jesus liberta, porque Ele é libertador. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que leva o nome do Senhor Jesus. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que tenha fé no Salvador. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que leva o nome do Senhor Jesus. Uma nação eu quero ser, uma nação de vencedor, uma nação que tenha fé no Salvador. Olá, amigos. Estamos entrando aqui nessa noite, mais uma vez para ministrar uma palavra e, claro, no final nós vamos orar, vamos invocar a Deus para que Ele venha abençoar você, para que Ele venha fortalecer a tua vida. Então, hoje nós vamos meditar numa palavra que está no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Oséias,
capítulo 4, versículo 6. E cremos que Deus vai nos abençoar, Deus vai falar com cada um de nós aqui nessa noite. Então, veja bem, essa palavra que está lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala que o povo estava tendo dificuldade na vida deles por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, eles estavam tendo problema no dia a dia da vida deles. Então, nesse texto mostra que quando falta o conhecimento, vai vir o problema, vai vir a dificuldade. Então, diz ali o texto que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Então, a falta do conhecimento, ela vai gerar um monte de problema na vida da pessoa nessa terra. Então, veja bem, quando o Senhor falou sobre esse texto aqui, ele estava falando a falta de conhecimento de Deus. Então, veja bem, a falta de conhecimento de Deus, ela traz amarras. A falta de conhecimento de Deus, ela traz opressões. A falta de conhecimento de Deus, ela traz muitos problemas para a vida da pessoa. Eu estou lendo um texto aqui, que está lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias. Mas nós temos uma palavra que fala no Novo Testamento, ali no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 23 até o 29, tem um texto que fala assim, que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, veja bem, quando nós começamos a buscar o conhecimento de Deus através da palavra, nós vamos ver que muitas coisas elas podem ser transformadas na nossa vida. Porque, na verdade, veja bem, tem pessoas, por exemplo, que sofrem a vida toda por algo que ela fez errado. As pessoas ficam anos e anos sofrendo, porque em algum certo tempo da sua vida elas acabaram tendo um erro, né, e depois passam a vida toda nesse sofrimento. Porque só tem uma maneira de nós ser livre, né, do pecado, do erro, é nós confessando a Deus, confessando ao Senhor Jesus, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então veja bem, quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra, ela não entende que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o sangue que ele derramou naquela cruz tem o poder para purificar qualquer pessoa de qualquer pecado. Então, quando não tem o conhecimento, por exemplo, dessa palavra, a pessoa fica sofrendo. Tem um texto que fala aqui no livro de Lucas que o Senhor Jesus, ele deu autoridade para as pessoas que acreditam nele sobre todo o poder do inimigo. A Bíblia relata que o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome mais poderoso que há na face da terra. Então não há nome mais poderoso que o nome do Senhor Jesus. E quando eu me converti, eu lembro bem, quando eu me converti, na verdade havia uma opressão, havia uma investida do inimigo contra a minha vida. Mas quando eu tive conhecimento, da palavra de Deus, Deus me mostrou que através do nome dele, esse nome que é todo poderoso, eu tinha condições de mandar aquele espírito que me oprimia embora. E foi o que aconteceu. Eu comecei a usar o nome do Senhor Jesus e comecei a dar ordem às forças do mal para elas baterem em retirada e saírem do meu caminho. E realmente eu fiquei
totalmente livre daquele peso, daquela opressão. E veja bem, por que que isso aconteceu? Porque eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter o conhecimento, eu comecei a ter conhecimento dos direitos que eu tinha aqui nessa terra. Quando eu me voltei para Jesus, eu entendi que realmente o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele fez uma obra completa para perdoar os meus pecados, mas também para nós não ficarmos aqui nessa terra à deriva. Ele deu, a Bíblia diz que Deus deu o nome dele para a igreja usar, que é o nome de Jesus. Então esse nome tem o poder para desfazer as obras do diabo. Mas eu só pude entender isso quando eu tive o quê? O conhecimento. Então ele fala que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Então vem a opressão, vem as enfermidades, porque muitas enfermidades também é causada por espíritos que geram essas enfermidades. Então veja bem, quando a pessoa se volta para Deus e começa a buscar esse conhecimento, ela vai viver muito melhor aqui nessa terra. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus nos colocou o ser humano aqui nessa terra para andar em paz, para viver bem nessa terra. E por que há um sofrimento, há uma opressão? Por falta do conhecimento daquilo que Jesus conquistou na cruz. Isso tem levado pessoas a muito sofrimento. Então nós não precisamos passar por isso. Talvez eu tô falando para você que já é da fé, que você acredita no Senhor Jesus, né? Então, se você tem alguma dificuldade, algum desafio, busca o conhecimento na palavra dele, que você vai se desencilhar disso. E você que ainda não crê no Senhor Jesus também, se volta para ele. Entrega o teu coração a ele, né? E ele vai, e através da busca, né, da leitura, ele vai dar o entendimento que você precisa, que você necessita. Porque se você observar, às vezes as pessoas acham que Deus quer dar o conhecimento só para pastores, para líderes, para obreiros. Quando eu me converti, por exemplo, eu me converti em casa. E o entendimento que eu precisava para ser livre daquelas amarras, Deus me deu. Então ele vai dar para você também. Então eu comecei a ler a Bíblia e Deus foi abrindo o meu entendimento. Então se você ainda não crê no Senhor Jesus, se volta para ele, começa a ler a Bíblia, começa a orar, e você vai se desencilhar de tudo aquilo que atrapalha a tua vida. Porque sem o conhecimento da palavra de Deus, né, o Senhor Jesus mesmo declarou, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa, conhecereis a palavra de Deus, essa palavra tem o poder para fazer vocês livres. E foi o que aconteceu comigo e acontece com todo aquele que se volta para Deus e se volta a procurar conhecer a palavra de Deus. Porque, na verdade, todo o poder, então, foi dado a Jesus Cristo. E esse poder está à disposição da igreja, está à disposição de qualquer pessoa que se envolve com Deus. Qualquer pessoa que buscar ele tem a capacidade de entender as Escrituras. A Bíblia fala que o Espírito de Deus foi enviado para isso, para nos guiar em toda a verdade. Então, se nós andamos, né, como eu falei outro dia, num mundo de mentira, tem o Espírito de Deus que vai nos ajudar, nos guiar em toda a verdade. Então veja bem, o que nós necessitamos nesses dias é o ter o conhecimento de Deus, ter o conhecimento das Escrituras. Porque tudo que nós precisamos tem aqui na palavra de Deus. Então, veja bem, lá no livro de Isaías tem um texto que fala assim que a falta do entendimento leva as pessoas a serem presas espiritualmente. Então, o diabo existe, ele é real. E como que nós vamos combater essa força que nós não enxergamos, se ele é um espírito? Através do conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre falo, o Senhor Jesus, ele deixou bem mastigadinho aqui
como que nós devemos agir, em meio a uma investida do inimigo, como nós devemos agir para ser liberto, como nós devemos agir para buscar a presença de Deus. Então, quando eu falo aqui do conhecimento, a falta de conhecimento leva o homem à destruição. É o que diz o texto aqui. O meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. E quando eu falo conhecimento, não é o conhecimento deste mundo. Eu falo conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Porque quantas pessoas hoje são formadas, né, são bem estudadas, mas no sentido espiritual às vezes não tem entendimento nenhum. Então, eu não estou falando do entendimento da sabedoria deste mundo, mas sim das coisas de Deus. Então, isso vale para qualquer pessoa, não precisa você ter uma faculdade, fazer teologia, o evangelho é muito simples. Qualquer pessoa que se voltar para Deus, começar a ler a Bíblia, ele vai se manifestar e vai dar aquele entendimento que a pessoa necessita para ficar livre das amarras, para ficar livre das opressões. Nós temos nesses dias, né, principalmente nesse final de semana, muitas pessoas estão em casa, é uma oportunidade para você buscar a Deus, ler a Bíblia e ter o conhecimento que você precisa. Talvez você tenha algum desafio na tua vida, né? O Senhor Deus vai te dar a direção como você vencer. Ele deu para mim, vai dar para você. Porque a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então ele tem realmente, Deus tem o prazer de abençoar as pessoas, de ver as pessoas livres. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para fazer todos livres. Jesus morreu na cruz para fazer o ser humano livre. E por que ele não é livre? Por falta do conhecimento. Você já imaginou? Nós lemos aqui um texto no Antigo Testamento, onde fala sobre a falta do conhecimento, né? Está lá no livro de Oséias. Mas no Novo Testamento, Jesus fala que as pessoas erram por falta de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então veja bem, Novo Testamento, Deus deixou uma herança para nós e está no Novo Testamento. A herança para nós vivermos bem e para nós podermos também herdar a vida eterna. Tem muita gente enganada, tem muita gente que não tem o conhecimento da palavra de Deus e não tem esse entendimento que se não crê no Senhor Jesus Cristo não vai ter a vida eterna. Aquela pessoa que morrer sem Jesus Cristo, ela vai para um lugar de sofrimento e dor. Então, todos, eu creio que todas as pessoas têm uma Bíblia em casa. E as Bíblias são todas iguais. Então, lê a tua Bíblia aí, você vai ver que realmente, se você e eu não estivermos crendo no Senhor Jesus através da palavra de Deus, nós vamos ter problemas aqui nessa terra e depois vamos ter problema na vida eterna. Então, hoje eu vou deixar essa palavra para você aqui. Porque quando a pessoa então começa a ter o conhecimento de Deus, tudo muda na vida dela. As coisas vão tudo para o lugar quando a pessoa começa a ter esse entendimento. Então, nada está perdido na vida de ninguém. Se a pessoa se voltar para Deus e buscar Deus, ela vai ver que Deus está de braço aberto, esperando essa hora dessa pessoa se voltar para Ele. Então, e você que já crê, como eu disse antes, né? Procura a cada dia ter o conhecimento da palavra. Isso vai te manter na fé. Isso vai te manter vivo na fé. E quando surgir as dificuldades, você tendo sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, né, você vai tirar de letra qualquer problema que surgir. Então, hoje eu vou deixar esse texto aqui para você, mas eu gostaria de orar por você. Hoje nós fizemos aqui na igreja uma consagração, como se nós fôssemos fazer uma reunião aqui na igreja. Então passamos orando, clamando, para que você venha a ser abençoado nessa noite, através da oração e através, claro, dessa palavra que foi ministrada aqui. Então, veja bem, nós cremos que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Olha só, por que nós oramos aqui, repreendemos o mal e pedimos para que Deus venha abençoar as pessoas?
Porque está escrito ali no livro de Marcos, o Senhor Jesus, antes dele ir aos céus, ele falou assim, ó, que no nome dele, a igreja dele ia ter poder para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, né, vai causar dano a essa pessoa. Então ali ele deu poder para a igreja, para curar o enfermo e libertar o cativo. Então, quando nós oramos aqui, nós não estamos orando de uma maneira que nós achamos que temos que orar, nós oramos em cima das Escrituras. E quando a gente ora em cima da palavra, Deus se manifesta. Então, hoje eu quero deixar essa palavra aqui e vou orar por você. Você que vai nos assistir esse vídeo no YouTube, né, inscreva-se no nosso canal e curte esse vídeo aí. Quando alguém curte o vídeo, né, esse vídeo alcança outras pessoas. Você automaticamente está impulsionando o vídeo a aparecer a outras pessoas. Então, se você puder fechar os teus olhos agora, vamos orar juntos aqui, vamos unir a nossa fé. Talvez você está aí na sala, né, você está aí no teu quarto, onde você estiver. Tira esse tempinho para falar com Deus. Eu vou orar aqui, você pode fazer a tua oração aí. E você vai sair dessa oração diferente, fortalecido e abençoado por Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco, Pai, aqui, ó Deus, a tua presença agora sobre essa pessoa. Que a tua presença, meu Pai, venha tomar cada vida. Que a tua presença, Deus, venha tomar cada lar aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Pai, eu peço que o Senhor venha atender o clamor dessa pessoa que está orando com nós. E no nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu compro a briga dessa pessoa aqui nesse momento. E eu amarro todos vocês, demônios, todos, que têm se levantado contra a vida dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome do Senhor Jesus, demônios, vocês são amarrados agora, e eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês saiam, vão embora do caminho dela agora. Saiam daí com todo o peso, com toda a opressão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há uma enfermidade na alma e no corpo físico, onde há uma angústia, onde há uma ansiedade, uma inquietude na alma dessa pessoa, um medo, uma insônia, eu amarro vocês, espíritos que têm perturbado a alma dessa pessoa. E no nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai, vão embora agora da alma dela. Em nome do Senhor Jesus, vocês que têm trazido essa dor no corpo, essa dor de cabeça, essa opressão no corpo, eu amarro vocês, espíritos de enfermidades, espíritos familiares. Vocês são amarrados agora e no nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês saiam, vão embora com esse mal-estar. Saiam daí com toda essa dor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, todos que têm sido invocados para destruir a vida dessa pessoa, eu amarro vocês, eu quebro todo o encantamento. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa vida, saiam, vão embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu peço que a tua presença, que o teu Espírito Santo, Pai, venha sobre essa pessoa. Passa sobre ela, Senhor Jesus, e tira, meu Senhor, todo o mal que resistiu até aqui. E coloca, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, a tua paz, a tua presença no coração dessa pessoa. Traz, Senhor Jesus, a tua presença. Abençoa, Senhor Jesus, essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Que ela venha sair, Senhor Jesus, dessa reunião abençoada, renovada, fortalecida
e animada pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. E dê força, Senhor Jesus, coloca um desejo dessa pessoa te conhecer melhor, porque a falta do conhecimento atrapalha a vida do ser humano. Então abençoa todos em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus Cristo.